hiperinflação e a inflação, não precisa ser hiperinflação para ter esse efeito, ela é concentradora de renda, ela sempre é. Agora, o que você precisa entender é porque tem inflação. E aí você volta na história do Estado. Quer dizer, na origem, o nosso problema inflacionário é o governo gasta muito mais do que ele arrecada. Então, como é que a gente fechava a conta até o plano real? A gente fechava a conta da seguinte forma. Se a inflação está... Não basta a inflação ser alta, ela tem que acelerar. A aceleração da inflação faz o seguinte. O preço do custo do governo, que o principal está associado a, como a gente comentou, previdência e funcionalismo, ele é reajustado, os salários eram reajustados depois do aumento de arrecadação que ele tinha, porque lembra, se você está comprando imposto em cima de faturamento das empresas, se a inflação aumentou, se aumentou a arrecadação de imposto, até porque você demora para corrigir o que é o valor em cima do qual. Então, na prática, você está aumentando a alíquota efetiva de imposto. Então, o que acontecia? O governo, ao não fechar as contas, ele fechava através da inflação. É o imposto inflacionário que fechava essa conta. E quem paga prioritariamente o imposto inflacionário é o mais pobre. Então é muito doido, porque o governo vê o seguinte, eu preciso gastar mais, porque eu preciso cuidar do mais pobre. E ao gastar mais, ele basicamente produz a pobreza que ele diz estar combatendo. Então é muito doido, porque o cara que defende o gasto do governo não sabe que ao fazer isso, ele está exatamente criando as condições para o que ele se diz contrário. E não é nem porque ele se diz contrário, eu acredito que ele é contrário, eu acredito que ele realmente quer isso. Só que como ele não entende como o processo funciona, ele acha que ele está ajudando, quando na verdade ele está piorando a situação. E diga-se passagem, os desequilíbrios brasileiros sempre tiveram relacionados a gasto público. Então vamos como é que funciona a história. Nesse período até os anos 80, como é que a gente fechava a conta? A gente fechava a conta com inflação crescente. Vem o Plano Real em 94 e essa porta se fecha. Quando essa porta se fecha, aí aparece o tamanho do buraco das contas públicas brasileiras e que os gastos já eram crescentes ao longo daquele período. Como é que a gente fecha a conta? De lá para cá, aumento de imposto. Meu grande ponto é, a gente só chega na hora da verdade, que a gente de fato resolve o problema brasileiro e começa a criar condições, de novo, daquele país que a gente falou no começo, na hora que a gente fala, cara, a solução é corte de gasto público. Sim. Até isso acontecer, a gente mudou o tipo do band-aid. É só essa história. O band-aid era inflação, agora o band-aid é mais imposto. Nos dois casos,